Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Geode, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou Marcos Barros. Perdeu mané. Olha, essa frase todo mundo já ouviu aqui no Brasil. Ela ficou muito famosa nos últimos anos e foi proferida por um hoje ex-ministro da nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. E que cabe muito bem na análise que nós vamos fazer aqui na figura de Donald Trump, porque realmente Trump você perdeu, mané, e perdeu, pasme, para a Suprema Corte dos Estados Unidos também. Numa votação histórica, uma sessão histórica da Suprema Corte, em que derrubou o tarifaço dele, colocou como ilegal as medidas dele de aumentar tarifas de exportação dos produtos que os Estados Unidos compram de outros países. E olhe, deu para ruim Trump, não gostou não, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, mas antes eu gostaria de lhe pedir, se inscreva no nosso canal se não é inscrito, deixe o seu like nesse vídeo, se você gostar, porque é muito importante para que ele chegue a mais pessoas. Faça o seu comentário, o que é que você acha dessa questão das tarifas, e agora essa decisão da Suprema Corte de derrubar. E vamos adiante falar o que nos interessa, que é exatamente essa questão da perdeu o mané que Trump tomou uma rasteira da Corte Superior dos Estados Unidos. Olha, numa votação histórica, em sessão histórica, a Superior Corte dos Estados Unidos, a Suprema Corte, simplesmente, numa votação de 6-3, os ministros declararam ilegal as ações de Trump de aumentar tarifas para os produtos que são exportados para os Estados Unidos por vários países do mundo. Ele já tinha perdido em câmaras de comércio dos Estados Unidos, mas as câmaras de comércio não têm poder de lei, né? Apenas instituições técnicas. Agora ele perdeu na mais alta corte e aí já foi. E Trump não gostou, não. Deu para ruim, xingou, esperneou, ameaçou os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos, disse que é irracional, que é burro, falou todo tipo de bobagem e asneiras contra os ministros da Corte Superior dos Estados Unidos. Porque veja só, desde quando ele tomou posse, que ele vem usando as tarifas alfandegárias como arma, como instrumento de pressão sobre os outros países que vendem para os Estados Unidos, como se os países tivesse que se submeter às loucuras e interesses pessoais dele, porque não é nem interesses econômicos dos Estados Unidos, porque nesse quesito tarifaço, só a economia norte-americana estava perdendo, só o consumidor norte-americano estava pagando a conta, e a inflação lá dentro subindo, porque vamos pegar aqui um exemplo clássico, ele tarifou o café e a carne brasileira, aumentou para 50% o imposto para poder a carne e o café entrar nos Estados Unidos. Quem paga esse imposto é a empresa norte-americana que faz a importação do Brasil. E, obviamente, que na hora que esse produto vai para o mercado, a empresa que importou vai repassar para o preço final ao consumidor. E o consumidor é quem vai pagar a conta e a inflação vai lá para cima. Mesmo que o governo, como ele já cansou de arrotar, o governo está ganhando muito, mas ganhando, tirando do consumidor, do pobre, da classe média norte-americana, que já é combalida e que já está com problemas graves econômicos e financeiros. Ou seja, ele não estava fazendo nada que pudesse ajudar a economia do país, ele estava enterrando. E muitos empresários, muitos importadores estavam reclamando, brigando, está faltando produto, não está chegando. Os exportadores estão desviando para outros mercados. Porque se os Estados Unidos não quer comprar e impõe regras duras, tarifas altas, ora, a carne brasileira foi destinada a outros mercados, o café brasileiro foi destinado a outros mercados. Se não quer comprar, o mundo tem 8 bilhões de habitantes, um mercado gigantesco. Não é só o mercado dos Estados Unidos. Tanto que ele teve que voltar atrás, no caso do Brasil, por exemplo. Ele retrocedeu, porque estava faltando carne, o preço estourou dentro dos Estados Unidos, estava faltando café até nas cafeterias e lanchonetes.
O cafezinho foi com um preço absurdo. O quilo da carne extrapolou tudo que se podia imaginar em termos de inflação. E aí ele inventou aquela desculpa que gostou de Lula, rolou uma química para se aproximar, retirar as tarifas e dizer, não, chegamos a um consenso, a um acordo, para que voltasse a normalizar o comércio entre Estados Unidos e Brasil. Mesmo porque os argumentos que ele usou em relação ao Brasil foi a maior mentira de todas. Mentiroso que ele é. Ele apresentou dados estatísticos falsos, onde ele dizia que no comércio entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil era superavitário, ou seja, vendia mais do que comprava, quando a realidade é o inverso. Os Estados Unidos tinha na balança comercial superávit, porque vende muito mais do que compra do Brasil. Ou seja, uma mentira deslavada para justificar uma ação estúpida e burra. Mas quase tudo que Trump faz é baseado em mentiras, dados falsos e invenções de situações absurdas. O tarifaço dele contra a China só prejudicou os Estados Unidos. Os chineses não cederam, não iam ceder, foram buscar novos mercados e simplesmente aumentaram também a taxação dos produtos norte-americanos que entram nos Estados Unidos. Ele teve que voltar atrás. E aí ele brigou com a União Europeia, ele entrou em atrito com o Canadá, que está rolando aí até hoje, e a situação muito complicada, com o México, com vários outros países aliados, inclusive. Ou seja, ele vem fazendo uma guerra de imposição ao mundo de situações que realmente não cabem. E agora, com essa perda dele dentro dos Estados Unidos, essa imposição da Suprema Corte de que as ações dele são ilegais, ele perde poder, ele perde prestígio. Por isso que ele deu para ruim. Por isso que ele partiu para o confronto com a Suprema Corte. Porque a imagem dele fica ruim perante o mundo. Agora ninguém vai respeitar, porque já não respeitava. Quem vai respeitar mais Donald Trump? Que não tem moral nem dentro do seu próprio país, com o seu próprio judiciário. Lembrando que esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos, para a renovação do Congresso norte-americano, e que a população está revoltada com ele. A impopularidade dele bate 70%. E, com certeza, o partido dele, os republicanos, será o grande perdedor, o que dá uma margem muito grande para o impeachment dele. Mas já se fala que ele vai renunciar ao cargo. Ele não vai aceitar o impeachment, então antes ele renuncia para não sair derrotado e pior ainda do que já é a situação dele. Porque não é a única derrota dele. Ele está envolvido em muitos casos de crimes financeiros, crimes morais, crimes econômicos, que estão pendurados na justiça norte-americana. Trump não tinha como assumir o poder. Infelizmente foi um erro gigantesco, eleitoral do povo e jurídico do Estado norte-americano. Mas, até agora, só quem perdeu com isso foi os Estados Unidos. E para com as ações dele militar, que ele vem agora querendo impor o mundo de qualquer forma, já que ele não conseguiu com as tarifas econômicas, ele partiu para a violência militar, tentando confrontar, inclusive, as demais nações e as grandes potências do mundo, como Rússia, China. Essa ideia dele de invadir o Irã, com base no que ele fez na Venezuela, não vai dar certo. Porque se o Irã antes já não tinha se colocado submisso, não aceitou e diz que vai, sim, reagir com violência e na mesma altura, agora, com essa perda dele internamente, que demonstra a fraqueza dele perante o mundo, é que ninguém vai querer se abaixar nem ser submisso. Deu ruim, Trump. Perdeu, mané, e você perdeu feio. E agora a sequência dos fatos que vão acontecer, muita coisa vai ser em função dessa derrota dele. Olha, Trump é cercado de um grupo de racionais de extrema-direita, que é o staff de assessores e coligados dele, que parece que não tem racionalidade nas atitudes que faz. Os Estados Unidos têm um problema econômico gigantesco e está à beira do colapso. E um colapso breve. Os analistas econômicos, financeiros, eles preveem que a economia dos Estados Unidos, cambaleante que está, precisa de freios e contrapesos rápido para poder não chegar ao caos total.
diante da dívida, da incapacidade de pagar o serviço da dívida e de como essa dívida vem crescendo. Enquanto isso, Trump se coloca como dono do planeta, dono do mundo. Mas a gente vai acompanhar esses fatos, vamos ver o desenrolar das próximas semanas, inclusive porque a ameaça de invadir o Irã era para esse final de semana. Vamos ver o que é que acontece agora. E eu lhe peço, deixe o seu like no nosso vídeo se você gostou da nossa análise. Faça o seu comentário sobre essa questão da Suprema Corte ter dado uma rasteira em Donald Trump. Se inscreva no nosso canal se não é inscrito. Até a próxima.